A demolição era para ser apenas mais uma na paisagem em constante mutação de São Paulo. No bairro do Brás, um antigo complexo fabril, outrora o coração pulsante da indústria têxtil paulistana, aguardava seu fim. As paredes de tijolos aparentes, manchadas por décadas de fuligem e abandono, já haviam testemunhado o apogeu e a decadência de uma era. Em março de 2023, o som que ecoava por ali não era mais o de teares, mas o de escavadeiras e marretas. A ordem era simples: limpar o terreno para a construção de um moderno centro logístico. O passado, como sempre, precisava dar lugar ao futuro. Foi no terceiro dia de trabalho, ao derrubar uma parede interna de um dos galpões mais afastados, que o progresso foi abruptamente interrompido. Atrás da espessa camada de alvenaria, que claramente não fazia parte da planta original, havia um vão, um compartimento secreto do tamanho de uma garagem. E dentro dele, coberto por uma lona grossa e empoeirada, repousava um fantasma. Os operários, curiosos, puxaram o tecido endurecido pelo tempo. A poeira subiu em uma nuvem densa, revelando primeiro um para-choque cromado, ainda que opaco, depois um capô longo e imponente, e por fim, a silhueta inconfundível de um automóvel que parecia ter viajado no tempo. Era um Cadillac Series 62, modelo 1958, de um tom azul noturno tão profundo que quase se confundia com a escuridão do seu túmulo de concreto. O carro estava notavelmente preservado, protegido da umidade e da corrosão por sua câmara selada. Os pneus estavam murchos, a pintura coberta por uma camada de pó fantasmagórico, mas sua majestade permanecia intacta. A polícia foi chamada e com ela a imprensa. A descoberta de um carro de luxo clássico emparedado já seria uma notícia curiosa, mas foi o que a verificação da placa de matrícula revelou que transformou a curiosidade em um espanto nacional. O veículo estava registrado em nome de Vicente Andrade, um nome que não significava nada para a maioria dos jovens policiais na cena. Mas para os historiadores da Crônica Policial de São Paulo e nos arquivos empoeirados do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, aquele nome era uma lenda sombria. Vicente o Sombra Andrade. A última vez que aquele Cadillac e seu proprietário haviam sido vistos foi em uma noite chuvosa de novembro de 1959, 64 anos antes. O caso do desaparecimento de Vicente Andrade era um dos mais notórios e frustrantes da história criminal da cidade. Um homem que, no auge de seu poder, simplesmente evaporou junto com seu carro icônico. Agora, uma das peças do quebra-cabeça havia retornado do esquecimento, não em um rio ou em um desmanche, mas cuidadosamente escondido, como um segredo que alguém pretendia que jamais fosse encontrado. O achado do Cadillac não encerrava um capítulo, ele reabria um arquivo que o tempo havia selado e, com ele, liberava os ecos de perguntas que nunca foram respondidas. Onde estava Vicente Andrade? E quem se dera ao trabalho de construir um mausoléu para seu carro, mas não para ele? A fábrica abandonada em seu último suspiro havia devolvido ao presente um mistério que a São Paulo de 1959 não conseguiu ou não quis resolver. Para entender o desaparecimento, era preciso entender o homem e a cidade que ele dominava. São Paulo, em 1959, era uma metrópole em febril expansão. A industrialização acelerada do governo de Juscelino Kubitschek injetava dinheiro e gente na capital paulista. Arranha-céus brotavam no centro, a indústria automobilística fincava raízes no ABC. E a noite fervilhava com o som do jazz e da bossa nova nos clubes da Praça Roosevelt e da Rua Augusta. Mas sob essa fachada de progresso e modernidade, corria um submundo complexo, um ecossistema de poder paralelo regido por suas próprias leis. Vicente Andrade, conhecido nos jornais e nos becos como o Sombra, era um dos reis desse universo. Ele não era um criminoso comum. Aos 42 anos, cultivava uma imagem de empresário respeitável. Era dono de uma rede de estacionamentos no centro, de uma transportadora e tinha participações em casas de jogos que operavam numa zona cinzenta da legalidade. Era um homem de poucas palavras, sempre impecavelmente vestido em ternos de linho importado, com um olhar frio e calculista que parecia atravessar as pessoas. O apelido Sombra não vinha de sua descrição, mas de sua onipresença. Dizia-se que nada acontecia no submundo de São Paulo, do contrabando de uísque no Porto de Santos à proteção de comerciantes na Rua 25 de Março, sem que uma parte dos lucros chegasse às suas mãos ou sem que sua permissão silenciosa fosse concedida. Seu poder não se baseava na violência explícita, mas na influência. Ele tinha contatos, informantes e, mais importante, uma folha de pagamento que se estendia a delegados, fiscais e políticos de baixo escalão. Ele era um mediador, um fiador de acordos, e o preço por quebrar um desses acordos era, invariavelmente, alto. Sua vida pessoal era um mistério deliberadamente construído.
Morava em um sobrado elegante no bairro do Pacaembu com sua esposa, Helena, uma figura reclusa e nervosa, e um filho adolescente, Ricardo. Para os vizinhos, ele era o Sr. Andrade, um homem sério que saía todas as manhãs em seu espetacular Cadillac azul noturno. O carro era mais que um meio de transporte, era uma declaração de poder, um trono sobre rodas. Importado diretamente de Detroit, o veículo era sua paixão. Ele o mantinha em estado impecável. O estofado de couro branco era limpo semanalmente, a lataria polida até refletir o céu cinzento da cidade, e o motor V8 roncava com uma suavidade que parecia um animal adormecido. Um detalhe lembrado anos depois por seu mecânico particular era que Vicente tinha uma aversão quase patológica a qualquer modificação no carro. Era original de fábrica, sem exceções. Outro detalhe plantado nas memórias de quem o conheceu era seu isqueiro, um zipo de prata maciça com suas iniciais VA, gravadas em uma caligrafia elegante. Ele não fumava, mas gostava do som metálico que o isqueiro fazia ao abrir e fechar, um tique nervoso que o acompanhava em todas as reuniões. Naquele final de 1959, porém, o poder de Vicente começava a ser desafiado. Um novo grupo, liderado por um criminoso violento vindo do Rio de Janeiro, apelidado apenas de Carioca, estava tentando fincar sua bandeira em São Paulo, controlando o tráfico de entorpecentes, uma área que o Sombra deliberadamente evitava, considerando-a suja e arriscada demais. A tensão entre os dois era palpável. Não havia guerra aberta, mas uma série de pequenos incidentes, de acidentes e de avisos velados que indicavam que o equilíbrio de poder estava prestes a ruir. A São Paulo de Vicente Andrade era uma cidade de contrastes, onde a opulência de seu Cadillac podia ser vista passando por cortiços e ruas de terra batida. Era um mundo de códigos de honra e traições silenciosas, onde um aperto de mão podia selar um destino e um olhar podia ser uma sentença. E foi nesse cenário, em uma noite de garoa fina e asfalto molhado, que Vicente Andrade e seu carro azul noturno saíram de cena, deixando para trás apenas o eco de um poder que, de repente, se tornou um vácuo. A noite de 12 de novembro de 1959 começou como qualquer outra, uma quinta-feira. A garoa persistente que batiza São Paulo caía sobre a cidade, transformando as luzes dos postes em borrões amarelados no asfalto. Vicente Andrade jantou em casa, um hábito raro durante a semana. Sua esposa, Helena, relataria mais tarde à polícia que ele parecia mais quieto que o normal, quase ausente. Tocou pouco na comida e passou a maior parte do tempo no escritório, ao telefone. As ligações eram curtas monossilábicas. Por volta das 9 da noite, ele se levantou, ajeitou o nó da gravata e disse que precisava sair para uma reunião importante. Não disse onde nem com quem. Helena já havia aprendido a não perguntar. Ela apenas o observou pela janela enquanto ele caminhava até a garagem, o som do motor do Cadillac enchendo a noite por um instante antes de se afastar rua abaixo. Esse foi o último registro familiar de Vicente Andrade vivo. A reconstituição oficial de seus últimos passos, montada a partir de poucos e fragmentados testemunhos, desenha uma rota que parece se dissolver no meio do caminho. Às 21h30, ele foi visto por um frentista de um posto de gasolina na Avenida Pacaembu. O frentista, um jovem chamado Nelson, lembrou-se bem do carro. Era impossível não notar. Ele contou aos investigadores que o Sr. Andrade pediu para completar o tanque e verificar o óleo, como sempre fazia. Nelson notou algo incomum. Vicente não desceu do carro. E parecia haver mais alguém no banco do passageiro, uma silhueta, uma sombra dentro da sombra, como ele descreveu de forma poética e imprecisa. Não conseguiu ver o rosto, apenas o contorno de um homem usando chapéu. O relatório policial da época, no entanto, minimizou esse detalhe, tratando como uma impressão incerta de uma testemunha pouco confiável. De lá, o Cadillac seguiu em direção ao centro. O próximo avistamento, e o último confirmado, ocorreu por volta das 22h15. O porteiro de um edifício comercial na Praça da República, onde funcionavam escritórios de advogados e algumas empresas de fachada, afirmou ter visto o carro passar devagar, dar uma volta na praça e depois seguir pela Avenida Ipiranga. Ele não parou, apenas passou como se estivesse patrulhando ou esperando por algo. E então o silêncio. A partir daquele ponto, o rastro do Cadillac azul noturno se apaga. A reunião, se a que existiu, nunca foi identificada. Nenhum de seus associados ou rivais admitiu ter marcado um encontro com ele naquela noite. O Carioca, seu principal adversário, tinha um álibi aparentemente sólido, estava em uma mesa de pôquer no Guarujá cercado de testemunhas. As horas se passaram. Helena esperou a noite toda. Na manhã seguinte, quando o sol não trouxe nem Vicente nem notícias dele, ela ligou para o advogado da família. O desaparecimento de um homem como Vicente Andrade não foi tratado como um caso comum.
A notícia se espalhou rapidamente, primeiro como um boato sussurrado nos cafés do centro, depois como uma manchete cautelosa nos jornais da tarde. Empresário desaparece misteriosamente na capital. A polícia abriu um inquérito, mas desde o início, a investigação pareceu caminhar sobre um terreno minado. O ponto sem retorno não foi um evento único e dramático, mas uma ausência que se esticava. A falta de um pedido de resgate descartou a hipótese de um sequestro comum. A ausência de qualquer vestígio de violência ou de um corpo sugeria algo mais complexo. A versão que começou a circular, conveniente para muitos, era de que Vicente Andrade havia simplesmente fugido. Talvez estivesse com problemas financeiros, talvez tivesse uma amante em outro país. Ele teria pego seu dinheiro e seu carro e desaparecido para começar uma nova vida. Era uma explicação limpa que não exigia investigações profundas em um submundo que tinha muitos motivos para permanecer nas sombras. Mas para aqueles que o conheciam, a ideia era absurda. Vicente era possessivo com seu poder, com seu nome, com sua cidade. Ele não era um homem que fugia. Ele era um homem que fazia os outros fugirem. A dúvida que ficou pairando naquela São Paulo de 1959 e que se estenderia por mais de 6 décadas era aterrorizante em sua simplicidade. Como um homem tão poderoso em um carro tão chamativo pôde simplesmente ser apagado da face da cidade sem deixar um único traço? A investigação oficial sobre o desaparecimento de Vicente, o Sombra Andrade, foi entregue ao inspetor-chefe do Departamento de Investigações, um policial veterano chamado Armando Corrêa. Corrêa era uma figura conhecida na polícia paulistana, um homem calejado, cínico, que navegava com habilidade tanto pelos corredores da lei quanto pelas vielas do crime. Ele conhecia o território e as regras não escritas do jogo. E sua abordagem ao caso, desde o primeiro dia, foi marcada por uma estranha mistura de procedimento burocrático e uma visível falta de urgência. As buscas começaram de forma protocolar. Alertas foram enviados para as polícias de estados vizinhos. Patrulhas foram instruídas a ficar de olho em um Cadillac azul noturno. Mas as buscas físicas foram limitadas e pouco abrangentes. Verificaram algumas estradas de saída da cidade, fizeram perguntas em algumas oficinas e desmanches conhecidos, mas não houve um esforço concentrado. A justificativa era a falta de um local de crime. Sem um corpo, sem um carro, sem um pedido de resgate onde eles deveriam procurar, a cidade era um labirinto de concreto e aço, com inúmeros esconderijos. A busca burocrática foi igualmente superficial. Corrêa e sua equipe interrogaram Helena, a esposa, que em estado de choque pouco pôde contribuir além da rotina daquela última noite. O filho Ricardo, um adolescente assustado, não sabia de nada. Os funcionários de Vicente, de seus gerentes de estacionamento a seus, leões de chácara, responderam às perguntas com um silêncio ensaiado ou com declarações vagas de lealdade. Ninguém sabia de nada, ninguém viu nada. O depoimento do frentista Nelson, sobre a segunda pessoa no carro, foi registrado, mas a linha de investigação nunca foi aprofundada. No relatório final de Corrêa, a observação foi classificada como inconclusiva devido à pouca visibilidade e à falta de certeza da testemunha. Foi uma forma elegante de descartar a única pista que sugeria que Vicente não estava sozinho. A investigação humana revelou ainda mais sobre o poder do silêncio. Quando os detetives tentaram interrogar figuras do submundo, incluindo associados do rival, Carioca, encontraram uma parede de negação. O código de silêncio, a omertá paulistana, era impenetrável. Falar sobre Vicente Andrade era perigoso, mesmo com ele desaparecido, talvez especialmente com ele desaparecido. O medo era de que ele pudesse voltar, ou de que aqueles que o fizeram desaparecer ainda estivessem observando. A primeira grande falha, ou a primeira decisão deliberada de travar o caso, veio em menos de um mês. O inspetor Corrêa convocou uma coletiva de imprensa e apresentou a teoria da fuga voluntária como a mais provável. Ele citou supostas dificuldades financeiras em um dos negócios de Vicente, alegações que nunca foram comprovadas e a possibilidade de uma vida dupla. A narrativa era perfeita. O chefão do crime, cansado da pressão, simplesmente abandonou tudo. Essa versão foi rapidamente comprada pela maior parte da imprensa e pela opinião pública. Encerrava a história de forma limpa, sem a necessidade de confrontar a corrupção e a violência que fervilhavam sob a superfície da cidade. O caso foi, na prática, engavetado. Helena Andrade, devastada, tentou usar a influência e o dinheiro que restavam para contratar investigadores particulares, mas eles também bateram na mesma parede de silêncio. Em 6 meses, o nome de Vicente Andrade passou das manchetes para as notas de rodapé e depois para o esquecimento. O inquérito foi oficialmente arquivado 2 anos depois, em 1961, com a conclusão de desaparecimento sem indícios de crime.
Foi um encerramento burocrático para um mistério que pulsava com violência não dita. A principal inconsistência, que só seria notada décadas depois, estava escondida nos próprios arquivos do caso. O relatório de Correia afirmava que todas as possíveis rotas de fuga da cidade haviam sido monitoradas nas 48 horas seguintes ao desaparecimento. No entanto, os registros de comunicação interna da polícia da época mostravam que o alerta para a polícia rodoviária só foi emitido 72 horas depois. Um lapso de um dia inteiro. Um tempo mais do que suficiente para que qualquer carro, mesmo um Cadillac chamativo, pudesse desaparecer nas vastas estradas do Brasil. Foi um erro processual ou uma janela de oportunidade deliberadamente deixada aberta? Essa pergunta, como tantas outras, ficou sem resposta, enterrada sob pilhas de papelada amarelada em um arquivo morto da Polícia Civil. Os anos se transformaram em décadas. A São Paulo de 1959 deu lugar a uma megalópole irreconhecível. O sobrado dos Andrade no Pacaembu foi vendido. Helena faleceu nos anos 80, uma mulher consumida pela incerteza. O filho Ricardo mudou-se para o interior, tentando se desvencilhar do estigma do sobrenome. O nome de Vicente, o Sombra Andrade, tornou-se uma nota de rodapé em livros sobre a história do crime em São Paulo, uma lenda urbana contada por jornalistas mais velhos. O caso estava morto e enterrado, até que em 2023, uma escavadeira derrubou uma parede no Brás. A descoberta do Cadillac foi o evento sísmico que rachou a superfície do tempo. O caso foi reaberto e entregue à Delegacia de Pessoas Desaparecidas, especificamente a um jovem e meticuloso delegado chamado Mário Bastos. Bastos não tinha nenhuma conexão emocional com a era de Andrade, para ele era história, e isso era uma vantagem. Ele podia olhar para os fatos com a frieza de um arqueólogo. Seu primeiro passo foi mergulhar nos arquivos originais, agora digitalizados, mas ainda carregando o peso do tempo. Foi lá que ele encontrou a primeira grande contradição. O relatório do inspetor Correia, de 1959, era um documento sucinto, quase apressado. Descrevia uma investigação padrão, sem becos sem saída, que naturalmente levava à conclusão de fuga. Mas anexado ao processo, Bastos encontrou a transcrição original, manuscrita, do depoimento do frentista Nelson. As palavras eram muito mais assertivas do que o relatório de Correia sugeria. Nelson não disse que achava ter visto alguém. Ele disse: tinha um homem no carona, sim senhor, de chapéu, parecia tenso olhando para frente. A frase falta de certeza da testemunha, usada por Correia para invalidar o depoimento, parecia agora uma distorção deliberada. Bastos decidiu ir além. Usando sistemas modernos de cruzamento de dados, ele buscou por qualquer menção ao caso em outros arquivos da época. Encontrou algo inesperado no acervo de um jornal extinto, ou Notícias Populares. Uma pequena nota, publicada 3 anos após o desaparecimento, em 1962, na seção de cartas anônimas. A carta escrita à máquina dizia apenas: o Sombra não fugiu. Procuraram o carro no rio, mas ele está em terra firme, dormindo no berço de tijolos onde os tecidos nasciam. O pagamento foi a aposentadoria. A nota era enigmática, quase poética, e na época foi tratada como um trote de mau gosto. Mas para Bastos, em 2023, ela soava como uma profecia. Berço de tijolos onde os tecidos nasciam, uma fábrica têxtil, a mesma fábrica onde o Cadillac foi encontrado. A pista tardia, ignorada por 60 anos, agora brilhava como um farol. Quem teria enviado aquela carta? Alguém com conhecimento do crime, mas com medo de se expor. Alguém que talvez sentisse um pingo de culpa. A segunda parte da frase era ainda mais intrigante. O pagamento foi a aposentadoria. Bastos pesquisou a carreira do inspetor Armando Correia. Descobriu que Correia, um policial em ascensão e com uma carreira promissora pela frente, pediu aposentadoria precoce em 1961, exatamente no mesmo ano em que o caso Andrade foi oficialmente arquivado. Ele alegou problemas de saúde, mas não havia registros médicos que comprovassem a alegação. Após se aposentar, mudou-se para uma casa confortável em Ilhabela, no litoral norte, onde viveu discretamente até sua morte, em 1994. A coincidência era gritante demais para ser ignorada. A investigação de Bastos estava começando a desenhar um cenário muito diferente daquele pintado em 1959. Não era uma história de fuga, mas de um desaparecimento forçado, executado com precisão e acobertado por alguém de dentro do próprio sistema. O Cadillac, que por décadas fora o símbolo da ausência, agora se tornava a peça central de uma conspiração. E a maior pista de todas ainda estava por vir, guardada no silêncio de seu interior de couro branco. O Cadillac Série 62 foi transportado para o pátio do Instituto de Criminalística como uma cápsula do tempo.
Sob as luzes frias e estéreis do laboratório, peritos forenses começaram um trabalho minucioso, tratando o veículo não como um carro, mas como a cena de um crime congelada por 64 anos. A primeira e mais impactante descoberta foi a ausência de um corpo. Não havia restos humanos dentro do carro, nem no porta-malas. Vicente Andrade não estava ali. Isso eliminava a teoria de que ele teria sido morto e emparedado junto com seu veículo. O que quer que tenha acontecido com ele, aconteceu em outro lugar. O interior do carro, no entanto, começou a contar sua própria história silenciosa. O painel estava intacto, o rádio sintonizado em uma estação que não existia mais. No cinzeiro, nenhuma ponta de cigarro, o que era consistente com o fato de Vicente não fumar. Mas foi no porta-luvas que a primeira anomalia surgiu. Estava vazio, exceto por uma pequena caixa de fósforos. Bastos a examinou. Não era de um clube sofisticado ou de um restaurante caro, lugares que Vicente frequentava. O logotipo era de um bar de beira de estrada chamado Parada 45, localizado na antiga estrada para Campinas, um lugar que não tinha nenhuma conexão aparente com a vida ou os negócios de Andrade. Por que aquela caixa de fósforos estaria ali? Os peritos continuaram. Usando luz ultravioleta e reagentes químicos, eles buscaram por vestígios biológicos. Encontraram muito pouco. O carro parecia ter sido limpo, e muito bem limpo, antes de ser selado. Não havia impressões digitais claras, exceto por algumas manchadas no volante, compatíveis com o uso de luvas. Era o trabalho de alguém que sabia o que estava fazendo. Foi então que uma jovem perita, inspecionando o estofado do banco do passageiro, notou algo. Um rasgo minúsculo, quase imperceptível, perto da base do encosto. Cuidadosamente, ela usou uma pinça para investigar. Dentro do estofamento, sentiu um objeto pequeno e duro. O que ela retirou foi um botão de punho, uma abotoadura de ouro com uma pequena pedra de ônix. Definitivamente não pertencia a Vicente Andrade. Seu gosto era por prata e platina, nunca por ouro amarelo. O objeto foi catalogado. Era uma peça de vestuário de um passageiro desconhecido, o mesmo passageiro que o frentista Nelson talvez tenha visto. A virada principal, no entanto, veio do lugar mais improvável. Enquanto um dos peritos examinava o assoalho do lado do motorista, sentiu uma leve irregularidade sob o tapete de borracha. Ao remover o tapete, encontrou um pequeno desnível na chapa de metal. Parecia haver um compartimento falso. Com ferramentas adequadas, eles conseguiram abrir a placa de metal. Dentro havia um pacote retangular envolto em oleado para protegê-lo da umidade. Não era dinheiro nem armas. Era um caderno de capa dura, um livro-caixa. O coração de Mário Bastos acelerou. As páginas estavam preenchidas com a caligrafia precisa e elegante de Vicente Andrade. Não eram registros de seus negócios legais. Era um livro-razão do seu império paralelo. Havia nomes, datas e valores. Eram pagamentos, propinas. Para fiscais, para juízes de pequenas causas e principalmente para policiais. Uma lista detalhada de quem estava em sua folha de pagamento. Bastos folheou as páginas, o pulso martelando. Os nomes eram um quem é quem da corrupção institucional da época. E então ele chegou à última página, com a última anotação. A data era 12 de novembro de 1959, o dia em que Vicente desapareceu. Ao lado de um valor substancial estava um nome escrito com uma clareza inequívoca: Inspetor Armando Correa. O caderno não era apenas um livro-caixa, era uma apólice de seguro. E aparentemente uma sentença de morte. A descoberta transformou o caso. Vicente Andrade não fora vítima de uma guerra de gangues. Ele fora silenciado por aqueles que deveriam aplicar a lei, pessoas que ele mesmo corrompia. A reunião marcada para aquela noite chuvosa provavelmente foi uma armadilha, orquestrada pelo próprio homem encarregado de, mais tarde, investigar seu desaparecimento. O Cadillac não era apenas um carro escondido. Era a prova de um crime que fora perfeitamente encoberto, e o caderno era o testamento que sua vítima deixara para trás, esperando por mais de meio século para ser lido. A nova pergunta agora era ainda maior: se Correa e seus comparsas o mataram, o que fizeram com o corpo? O carro estava ali, mas Vicente Andrade continuava desaparecido. Com o livro-caixa em mãos, o delegado Mário Bastos tinha o motivo do crime e o principal suspeito. A narrativa oficial de 1959, a de uma fuga voluntária, desmoronava sob o peso da nova evidência. A história que emergia era muito mais sombria. Vicente, o Sombra Andrade, o corruptor, havia se tornado uma ameaça para seus próprios protegidos no aparato policial. Talvez ele tenha ameaçado expô-los, talvez tenha pedido mais do que podiam entregar, ou talvez eles simplesmente decidiram que era mais seguro eliminá-lo e tomar para si uma parte de seu império. O inspetor Correa não agiu sozinho. A logística de sequestrar um homem como Vicente, esconder um carro do tamanho de um Cadillac e fazer um corpo desaparecer exigiria uma pequena equipe de cúmplices confiáveis.
O livro caixa listava outros nomes de policiais, mas a maioria já estava morta e provar a participação deles postumamente seria impossível. O foco de Bastos se voltou para a única ponta solta que poderia levar a algum lugar. O que aconteceu depois que Vicente foi levado? A abotoadura de ouro encontrada no carro foi analisada. Não havia registros de DNA da época para comparação, mas o design foi rastreado até uma joalheria que existiu no centro de São Paulo nos anos 50. Os registros da loja, no entanto, haviam se perdido em um incêndio. Era mais um beco sem saída. A caixa de fósforos do Parada 45 ofereceu uma nova linha de investigação. Bastos descobriu que o bar ficava em um trecho isolado da antiga rodovia Anhanguera, uma área cercada por chácaras e pequenas propriedades rurais na época. Seria ali o local do cativeiro ou da execução. Ele enviou equipes para a região, mas após 64 anos a paisagem era outra. Onde antes havia mato e chácaras, agora existiam condomínios e galpões industriais. Ninguém se lembrava de nada. A investigação se tornou uma perseguição de fantasmas. Bastos conseguiu localizar o neto de Armando Corrêa, um arquiteto de meia-idade que vivia em São Paulo. O homem ficou chocado com as revelações. Ele lembrava do avô como uma figura austera e silenciosa que raramente falava sobre seu tempo na polícia. Ele confirmou que o avô se aposentou cedo e de forma abrupta, e que a família sempre achou estranho, mas nunca questionou. Ele dizia que viu coisas demais, que a cidade o tinha cansado, contou o neto. Não havia diários, nem cartas, nem uma confissão de leito de morte. Corrêa levou seus segredos para o túmulo. O que ainda não fechava era a questão mais fundamental, o corpo. Sem um corpo, o caso, embora moralmente solucionado, permanecia legalmente incompleto. Bastos podia provar a corrupção, a conspiração para o sequestro e o acobertamento, mas não o homicídio. O destino final de Vicente Andrade continuava sendo uma lacuna. A explicação mais provável era mais brutal. Ele teria sido levado para um local isolado, talvez a chácara perto do Parada 45, e lá seu fim teria sido decretado. Seu corpo poderia ter sido enterrado em uma cova anônima, dissolvido ou jogado em um dos rios que cortam o estado, longe o suficiente para nunca ser encontrado. O carro, grande e identificável demais, era um problema. A solução encontrada foi engenhosa e ousada, emparedá-lo no galpão de uma fábrica. Uma fábrica cujo dono, como Bastos descobriu ao cruzar mais registros, devia favores a figuras influentes da polícia. O custo real daquele desaparecimento se revelava agora em toda a sua extensão. Não foi apenas a vida de um homem, mas a integridade de um sistema. A família Andrade viveu e morreu com a mancha da dúvida e do abandono. A reputação de Vicente, de chefão que fugiu, era uma mentira conveniente que serviu para proteger os verdadeiros criminosos. O silêncio que se seguiu não foi fruto do medo do submundo, mas imposto por aqueles que usavam um distintivo. O caso foi oficialmente reaberto e a conclusão alterada. O desaparecimento de Vicente Andrade foi reclassificado como sequestro seguido de morte, com forte indício de participação de agentes do Estado e posterior ocultação de cadáver. Mas era uma vitória amarga, uma verdade histórica resgatada tarde demais. Os culpados estavam mortos, a testemunha principal era um caderno e a vítima continuava a ser apenas um nome em um arquivo. A justiça, nesse caso, não era uma sentença, mas apenas a correção de um parágrafo na história. O Cadillac azul noturno, após ser completamente periciado, não foi destruído. Tornou-se uma peça de museu, um artefato bizarro e melancólico. Foi adquirido por um colecionador particular que o manteve exatamente como foi encontrado, com a poeira de 64 anos sobre a lataria, e o exibiu em um museu de automóveis antigos. Sob uma luz suave, ele repousa agora atrás de uma corda de veludo, uma tumba de metal que guardou um segredo por mais tempo do que a maioria das pessoas vive. As pessoas param, leem a pequena placa que conta sua história e olham para o interior vazio, tentando imaginar a cena daquela noite de 1959. O delegado Mário Bastos encerrou o inquérito. O volume de documentos novos e antigos foi catalogado e enviado ao arquivo. Ele sentia uma satisfação profissional, mas também um vazio. Tinha desvendado o quem e o porquê, mas o onde final permanecia uma sombra. A verdade completa parecia destinada a pertencer ao passado. Meses depois, enquanto organizava sua sala, Bastos se deparou com uma caixa de fotografias antigas do acervo da polícia, que havia solicitado durante a investigação e esquecido de devolver. Eram fotos de eventos sociais, formaturas de turmas, festas de fim de ano. Uma delas lhe chamou a atenção. Era da confraternização de Natal do Departamento de Investigações, datada de dezembro de 1960, um ano após o desaparecimento de Vicente. Na foto, um grupo de policiais sorri para a câmera, copos na mão.
Em um canto, Bastos reconheceu um jovem inspetor Armando Correia, rindo de algo que alguém disse. E ao lado dele, com um braço sobre seus ombros em um gesto de camaradagem, estava outro homem, um homem de terno branco, sorriso largo e um cravo na lapela. Bastos sentiu um arrepio. Ele conhecia aquele rosto das fotos do arquivo criminal. Era o Carioca, o suposto grande rival de Vicente Andrade. Na fotografia, eles não pareciam inimigos, pareciam sócios. A imagem não provava nada, mas reescrevia tudo. A teoria de Bastos era que Correia e seus homens haviam eliminado Vicente para encobrir a corrupção. Mas a foto sugeria algo mais complexo. Talvez a polícia não tenha agido apenas por autopreservação. Talvez eles tenham sido o instrumento, uma aliança profana entre a lei e um novo poder criminoso para remover o antigo. O Carioca não tinha um álibi sólido porque não precisava. Seus parceiros estavam investigando o crime. O desaparecimento de Vicente não foi apenas um acobertamento. Foi uma transição de poder, sancionada e executada por quem deveria impedi-la. Bastos ficou olhando para a fotografia por um longo tempo. A imagem em preto e branco, um pouco desfocada, continha a verdade final, uma verdade que nunca poderia ser levada a um tribunal. Era a prova de que o desaparecimento de Vicente Andrade não deixou um vácuo de poder, mas sim um espaço que foi imediatamente e convenientemente preenchido. Ele guardou a foto de volta na caixa. O local onde a fábrica ficava, no Brás, hoje é um pátio de concreto vazio, esperando o início das novas obras. O vento levanta a poeira do chão, a mesma poeira que um dia cobriu um Cadillac azul noturno. A cidade, como sempre, seguiu em frente, construindo seu futuro sobre os segredos que escolhe enterrar. E o corpo de Vicente Andrade, o homem que um dia foi uma sombra onipresente, permanece como o último e mais profundo silêncio dessa história, fundido para sempre à paisagem invisível de São Paulo.